quando estamos unidos, quando estamos bem ajustados, crescemos, crescemos. Uma igreja, ela cresce a partir da sua unidade, a partir da sua comunhão, a partir daquilo que Deus tem feito através dela. A igreja cresce. No capítulo 4 do livro de Efésios, no verso 16, a Bíblia continua nos dizendo assim, capítulo 4, verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Quando a igreja ela está ajustada, ela está ligada, ela está no mesmo propósito, ela está caminhando em unidade, a Bíblia diz que há um crescimento desse corpo. Muitas vezes nos perguntamos qual é a razão pela qual nós não crescemos, a igreja não cresce, o ministério não desenvolve. Talvez esteja faltando unidade, talvez esteja faltando comunhão, talvez esteja faltando caminharmos no mesmo propósito. E a Bíblia continua. Quando nós continuamos lendo as Escrituras, nós vamos ver que a unidade, ela faz bem à igreja. Ela faz bem à igreja. Por que ela faz bem à igreja? Porque não há como uma igreja prosperar em sua missão e em seu propósito sem a unidade. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a pregação do Evangelho. Essa é a missão da igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus, nós estamos cumprindo a missão da igreja. Quando as nossas atividades, quando dentro das nossas atividades há a pregação do Evangelho, há o anúncio do Evangelho, nós estamos cumprindo a nossa missão. Quando em nossos cultos nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos anunciando o Evangelho. Quando uma igreja, como a igreja de Jardim Tanai, apoia os seus missionários, manda oferta, ora pelos aqueles que estão no campo, o que ela está fazendo? Ela está cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho. Porém, quando não há unidade, fica difícil cumprirmos a missão da igreja. Quando cada um vai para um lado e não há o vínculo, não há o ajuste, fica difícil cumprirmos a missão de pregarmos o Evangelho. Mas também sem a unidade, também sem o ajuste, fica difícil a igreja cumprir o seu propósito. E qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é glorificar a Deus. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o propósito, na verdade, de todos os seres humanos. Esse, na verdade, é o propósito de toda a terra. Adorar a Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Inclusive você e eu. Inclusive as nossas igrejas, a sua igreja, a igreja na qual eu faço parte aqui em Lupes, a Igreja Batista em Jardim Tanai, ela existe para glorificar a Deus. Esse é o propósito da existência dessa igreja. Mas quando não existe a unidade, quando não existe o ajuste, quando não existe o mesmo propósito, fica difícil, fica muito difícil glorificarmos a Deus. Até porque não há como glorificarmos a Deus como igreja se não existe a unidade. Se não tem a unidade, nós não estamos glorificando a Deus. Porque através da unidade, nós glorificamos a Deus. A igreja que vive sem unidade, ela se torna uma igreja doentia. O que é uma igreja doente? É uma igreja que não consegue cumprir a sua missão e nem o seu propósito. Uma igreja doente, ela não consegue glorificar a Deus. Uma igreja doente, ela não consegue pregar o Evangelho, não consegue cumprir a sua missão. Por quê? Porque falta o corpo estar unido. Falta o corpo estar trabalhando junto. Falta o corpo estar indo na mesma direção.
Porém, a igreja que vive a unidade, ela se torna uma igreja abençoadora. Abençoadora. A gente pode ver nas escrituras sagradas, a gente pode ver através das igrejas da qual o apóstolo Paulo organizou, igrejas que estão sendo igrejas abençoadoras nas suas regiões, igrejas abençoadoras nas suas cidades. E por quê? Porque são igrejas que estão vivendo a unidade de Cristo. Uma igreja que vive a unidade de Cristo é uma igreja que abençoa as pessoas que estão ao seu lado, abençoa os seus vizinhos, abençoa a sua comunidade, abençoa a sua cidade, abençoa os seus membros, abençoa o seu pastor, abençoa os seus ministérios, abençoa os seus missionários. Isso é uma igreja abençoadora. Isso é uma igreja que abençoa os outros. É uma igreja que está em unidade. Quando existe unidade, existe bênção. Quando existe unidade, existe cura. Dentro da unidade, Deus cura as nossas almas. Quantas vezes nós vamos à igreja com os nossos corações quebrantados, com a nossa alma quebrantada, e quando nós chegamos lá, nós recebemos um abraço, nós recebemos um aperto de mão, a gente vê o Espírito Santo agindo no meio da igreja, através da unidade da igreja, e nós saímos de lá com os nossos corações curados, com a nossa alma curada. Há uma igreja abençoada, uma igreja que vive a unidade de Cristo, é uma igreja terapêutica, onde você sai de lá curado, onde você sai de lá, muitas vezes, quebrantado, mas feliz. Você sai de lá, muitas vezes, chorando, mas com o seu coração, chorando pelo quebrantamento, mas com o seu coração alegre no Senhor. Uma igreja que vive a unidade de Cristo é uma igreja madura. É uma igreja madura. Quando é que nós sabemos que a igreja se tornou madura? Quando ela vive a perfeita unidade. Quando ela vive a perfeita unidade. Quando as pessoas não se magoam, né? Com qualquer coisinha. Quando os irmãos não se magoam com qualquer coisa que é falada. Seja do púlpito, seja individualmente. Mas a igreja, ela é tão unida, que quando surge alguma coisa, às vezes até polêmica, às vezes até algum problema, mas aquilo não tira de você a vontade de servir, a vontade de estar junto. Por quê? Porque isso é maturidade. Isso é maturidade. E a Bíblia diz que nós devemos crescer. Maturidade é crescer. Crescer, e como nós já vimos, uma igreja que está ligada, uma igreja que está junta, uma igreja que vive a unidade, ela cresce. E cresce por quê? Porque existe maturidade. Existe maturidade entre os membros. Existe maturidade entre a igreja e a sua direção. Entre a direção e a igreja. E Deus quer que a sua igreja seja madura aqui na terra. Deus não quer que sejamos eternos bebês. E o apóstolo Paulo, certa vez em uma das suas cartas, ele diz que ele quer que os crentes se tornem maduros. Ele fala, eu não quero mais somente dar leite para vocês, mas eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês amadureçam. Eu quero dar alimento sólido para vocês, porque eu quero que vocês se tornem crentes maduros. E essa é a vontade de Deus. Uma igreja madura. Uma igreja que vive a unidade de Jesus. Uma igreja que está unida. Uma igreja que está unida é uma igreja abençoadora. É uma igreja terapêutica. É uma igreja madura. E é uma igreja que está forte contra os ataques de Satanás. Eu tenho certeza que Satanás, ele já tentou e tem tentado e tentou várias vezes destruir vocês, ou você que me ouve, ou até mesmo a igreja de Tanai. Mas sabe o que fez vocês estarem firmes até hoje? Aos ataques de Satanás? A firmeza no Evangelho, a firmeza em Cristo e a unidade em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus não habita
O Espírito Santo de Deus não habita no meio da discórdia e das divisões. Nós vemos isso com muita clareza quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê que em nenhum momento, nas Escrituras a gente vê Deus se agradando das divisões. No livro de Provérbios, no capítulo 6, do livro de Provérbios, verso 16, 17, 18, 19, fala sobre seis coisas que Deus odeia. E fala de uma sétima coisa que a alma de Deus abomina. E o que é? Deus se abomina daqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Deus abomina aqueles que causam discórdia, divisão no meio da igreja, no meio do seu povo. Por que Deus abomina isso? Porque isso não traz amadurecimento, isso não traz bênção, isso não traz força para a igreja se manter firme contra os ataques de Satanás. Uma igreja que vive os princípios da unidade cristã, ela é cheia da graça e ela transmite a graça de Deus. Uma igreja que vive os princípios da unidade cristã, ela é cheia da graça e ela transmite a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus é vista no mundo através da sua igreja. Através da sua igreja. Não existe outra maneira do mundo conhecer a graça de Deus a não ser pela igreja. Então, se nós estivermos vivendo em discórdias, em divisões, se nós não estivermos vivendo em unidade, vai faltar em nós a graça. Vai faltar em nós a graça. É muito interessante quando nós lemos o livro de Atos. No início da igreja primitiva, quando a igreja ela inicia o seu ministério, agora sem a presença física de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio à igreja. Nesse momento, a igreja ela tem a presença agora permanente do Espírito Santo sobre ela. A igreja ela foi revestida do poder do Espírito Santo. A igreja começa a caminhar agora. E agora nós começamos a ver os atos do Espírito Santo de Deus através da vida da igreja. Porque a igreja agora ela vive debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Não existe mais a presença física de Jesus. Jesus não está mais fisicamente com a sua igreja. Mas agora a igreja está revestida do poder do Espírito Santo. A igreja agora está sendo guiada pelo Espírito Santo. E aí no capítulo 2, a partir do verso 41, a Bíblia diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que interessante o verso 42. E perseveravam. Havia unidade entre eles no quê? Na doutrina dos apóstolos. Nos ensinos das Escrituras. Havia unidade entre eles. Não é que cada um pensava uma coisa, não é que cada um pregava uma coisa, não é que cada um ensinava uma coisa, não. Eles perseveravam, havia unidade na doutrina, nos ensinamentos. Havia comunhão no partir do pão. Eles estavam juntos. Havia comunhão nas orações. Eles oravam juntos. Havia unidade entre eles. E por causa disso, o que havia naquela igreja? Era uma igreja doente? Não, pelo contrário. Era uma igreja abençoadora. Era uma igreja terapêutica. Olha o verso 43. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que interessante. E todos os que criam, como que estavam? Juntos. Havia unidade. E tinham tudo em comum. Olha que lindo. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister.
Verso 46, veja bem o verso 46, eles perseverando unânimes, tá vendo? Em unidade. Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Veja o resultado de tudo isso, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Sabe por que eles caíam na graça do povo? Porque eles tinham a graça de Deus. Eles tinham a graça de Deus. Eles eram cheios da graça de Deus. Por isso eles podiam transmitir a graça de Deus. Por quê? Porque eles viviam em unidade. A igreja, ela deve perseverar no vínculo da unidade. Ela deve guardar a unidade do Espírito. Irmãos, sem jamais acharmos que podemos vivermos independentes um dos outros. Não. Vivemos em dias, sim, difíceis de estarmos juntos. Mas podemos estarmos juntos, sim, através da oração, através do partir do pão, através das nossas doações, através das nossas, do estudo da palavra. Deus tem dado a nós, nesses últimos dias, a grande oportunidade de dizer para o mundo que em Cristo Jesus nós vivemos a unidade do Espírito. Que em Cristo Jesus, mesmo longe, mesmo isolados, podemos ter unidade, podemos viver em comunhão. Isso o mundo jamais vai entender. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos igrejas de Jesus, nós vamos entender. Então que Deus abençoe a Igreja Batista em Jardim Tanai. Que vocês possam prosseguir, que vocês possam continuar juntos, como diz no verso 42 de Atos capítulo 2, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que no meio de vocês possa haver muitas maravilhas e sinais, agora não feito mais pelos apóstolos, mas feito pela igreja. Pela igreja. Que Deus use vocês para a obra do ministério. Que Deus use vocês para proclamar na cidade de São Paulo, no bairro, nos bairros próximos da igreja de vocês, a glória de Deus. Que Deus use vocês a levar aquilo que o mundo não pode levar às pessoas. E sendo assim, que vocês possam continuar, como diz no verso 47, louvando a Deus. Louvando a Deus. Essa é o propósito da igreja. O louvor a Deus. A adoração a Deus. E que vocês possam cair na graça de todo o povo. E que Deus possa acrescentar à igreja de vocês todos aqueles que hão de ser salvos ao redor de vocês. E que Deus use vocês para a glória dele. E que toda obra, toda boa obra que vocês possam fazer como igreja, possa glorificar o nosso Pai que está nos céus. Parabéns à igreja. Que vocês continuem firmes na unidade do Espírito, cumprindo a missão de pregar o Evangelho e cumprindo o propósito de glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sendo assim, temos a certeza que Deus será glorificado. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você que me ouviu, você que me viu através desse vídeo. A minha oração é que Deus, através da sua palavra, possa trazer para o teu coração vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa guardar você e que Deus possa te abençoar grandemente. Mais uma vez, parabéns à igreja, parabéns pela igreja, pastor Domário, pastor João. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar firmes também à frente desse trabalho e que a obra de Deus cresça para a glória dele. Deus abençoe a todos.